Muito boa noite para você que já está aí ligado na nossa programação. Seja você muito bem-vindo. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua companhia. Essa é mais uma edição do meu, do seu, do nosso canal informativo, podcast executivo no ar, levando para vocês o que há de melhor em conteúdo informativo, com qualidade, credibilidade e muito conteúdo com convidados especiais, convidadas especiais, trazendo os mais variados temas e segmentos. Hoje a gente vai conhecer de pertinho a Giuliana Patriarca Calia, que é CEO da Giuliana Patriarca Calia, Cidadania Italiana. Já que o tema capítulo é cidadania italiana, claro que a gente tem que trazer quem entende do assunto, e ela vai trazer um pouco da experiência dela, do conhecimento, da vivência desse dia a dia, justamente para levar para vocês a informação direcionada à cidadania italiana. Quantas pessoas têm esse sonho? Muita gente vem tentando, já passou aí por de repente alguns contratempos, mas fica de olho, fica antenado, porque a partir de agora a informação em primeiro lugar, juntinho com vocês aí do outro lado da tela. Muito obrigado sempre pela companhia de vocês. Vocês com certeza são os nossos convidados especiais. E o meu muito obrigado em nome do nosso canal, também pela sua participação. Uma ótima noite, Giuliana, tudo bem? Oi, Luciano, boa noite. É um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada pelo convite. É uma honra para mim falar sobre uma das coisas que eu mais sei fazer melhor, né? Melhor sei fazer e que mais amo, né? Porque quando a gente tem uma ascendência italiana, um sangue que ferve nas veias, falar sobre algo que de fato é o nosso dia a dia é muito gostoso, e poder ajudar as pessoas que buscam isso, né, que buscam reconhecimento da cidadania, suas origens, sua ascendência, é muito importante. A gente lida com sonhos, né? Então a gente tem que tratar isso sempre com muita responsabilidade e muito carinho. Da seriedade, de volta às raízes, e quantas pessoas, claro que tem N benefícios, e muita gente tem essa visão também, principalmente quando a gente fala de cidadania, independente seja ela italiana, espanhola, portuguesa, né, abrindo as portas aí para a União Europeia, mas muita gente também traz o coração batendo forte de buscar, de conhecer as raízes. Eu sei que você tem aí algumas histórias, e aí a gente vai trazer também um pouquinho disso para compartilhar com os nossos internautas. Mas antes da gente conhecer todo esse diferencial, né, que a empresa hoje traz dentro desse conceito da cidadania italiana, eu queria entender o que trouxe a Giuliana exatamente para essa área, para essa especificidade. O que te despertou exatamente seguir esse caminho da cidadania italiana? Engraçado, Luciano, porque tudo foi acontecendo na minha vida. Eu tenho uma carreira, eu tenho uma formação e eu fui simplesmente navegando no que foi aparecendo na minha vida. Então, para sua surpresa também, eu sou veterinária de formação. E quando eu estava no doutorado, apareceu a oportunidade de eu prestar um concurso de tradutora juramentada. Eu já falava o italiano fluentemente, eu fui alfabetizada na escola italiana aqui em São Paulo. E eu tinha na minha bagagem o conhecimento do idioma. E trabalhava já como veterinária, já tinha feito mestrado, estava no doutorado, prestei o concurso tradutor juramentado e passei. Eu nem sabia o que eu ia fazer com isso, não sabia para que servia um tradutor juramentado. E meu pai, que era advogado, infelizmente ele não está mais aqui, ele era advogado formado em Roma, ele falou, eu te ajudo, porque a tradução juramentada é a tradução de documentos, né? Não só certidões, processos, declarações, de todas as áreas, né? É um cartório, eu sou um cartório que verte o idioma para o idioma, no meu caso, o italiano, né? E é uma tradução, é um documento que tem fé pública. Enfim, comecei esse ofício em paralelo ainda com a veterinária e fui indo adiante. Chegou uma hora que eu entendi que esse era o meu caminho da tradução juramentada, abandonei carreira acadêmica, abandonei a veterinária e segui somente fazendo tradução juramentada.
E à medida que eu fui crescendo como tradutora juramentada, meu pai foi um meu grande professor para me ensinar, me ensinava a fazer o trabalho bem feito, eu atendia os clientes, atendia os cidadãos italianos, atendia os futuros cidadãos italianos que sempre me traziam questionamentos sobre como proceder em relação ao processo deles, ou como proceder em relação ao consulado italiano, ou em relação à busca de um documento na Itália. E aí entrava o meu lado pesquisadora, né? Que eu já era uma pesquisadora, e uma pesquisadora você é e nunca deixa de ser. E aí eu não sabia dizer não. Eu não sabia dizer não para esse cliente. E aí, quando eu estava vendo, eu já tinha feito tudo o que ele queria, já tinha encontrado as respostas, encontrava a certidão, e eu não me satisfazia com um não. Eu sempre busquei e continuo buscando uma solução. E aí, à medida que eu fui fazendo, aí abri meu escritório, comecei a contratar minhas primeiras funcionárias, e aí um belo dia um cliente muito querido, ele resolveu dizer que eu era uma especialista em cidadania, na realidade. E aí, isso eu já tinha uns 5, 6 anos que eu já estava fazendo. Hoje a gente já tem 24 anos que eu trabalho como tradutora juramentada e uns 20, quase 20 anos já trabalhando, porque as pessoas traziam as questões e eu falei, não, tá bom, vou começar a resolver. Então, aí a gente foi ampliando, né? Então, eu faço a tradução juramentada e você sabe como eu posso buscar o meu antepassado lá na Itália, buscar a certidão? E o fato de eu ter o idioma, né, de conhecer o idioma, isso abre portas, né? Você consegue acessar as pessoas. Na hora que você liga para uma cidade na Itália e você conversa, você se faz entender. E à medida que a gente foi aprendendo os termos, as burocracias, as dificuldades, e aí a gente começa a vender isso, né? Uma expertise que só vai melhorando que nem o vinho, né? E a gente vai tendo satisfações de resolver os problemas e encontrar o antepassado. Hoje a gente atende um cliente que não tinha ideia de quem era o antepassado, porque muitas vezes a pessoa sabe que tinha um italiano lá no fundo, mas não sabe nem o nome dele, de onde ele veio. E aí a gente vai construindo toda uma história, né? A gente vai resgatando toda aquela história e às vezes a gente encontra coisas incríveis, né? Eu tenho um caso de um cliente que o antepassado dele chamava Luigi. Ele não sabia, a gente não sabia nada. E ele tinha dado nome para o filho dele de Luigi. Quando a gente descobriu que o antepassado era Luigi, todo mundo ficou arrepiado, assim, né? Você vê que algumas coisas a gente acaba resgatando e a gente já estava trazendo aquilo. E ele era uma pessoa que ele queria muito descobrir a ancestralidade dele, saber. Porque junto com a história, a gente descobre, por exemplo, quando a gente lê uma certidão, né? Às vezes tem uma certidão italiana manuscrita, que a gente fala que aquela letra de antigamente é paleografia, né? Então a gente tem que saber identificar o que está escrito. Aí aparece lá a profissão. Às vezes aparece o endereço da casa onde a pessoa morava. Então, eu com o meu cliente, a gente entra no Google e fala, olha, a casa está lá ainda. A gente acha a igreja que a pessoa foi batizada. Nossa. Aí o cliente fala assim, nossa, eu vou organizar, inclusive a gente está comemorando esse ano, 150 anos da imigração italiana, é o ano do turismo de retorno, turismo de raízes, né, que é muito importante. E a Itália hoje está tomando conhecimento desta questão, né? A Itália está tomando conhecimento de tantos brasileiros hoje, descendentes de italiano, que fizeram esse país, que construíram esse país, e os italianos lá não têm muita ideia do que aconteceu. Então, assim, inclusive hoje tá tendo vários eventos na Itália e esse retorno, né? Então, assim, quando a gente descobre a origem e faz um roteiro para a pessoa conhecer exatamente o lugar de onde aquele antepassado saiu, sem internet, sem ter ideia de como viria, né? A gente tem os navios, a gente, né, não sabe as condições que eles vieram, mas muitas vezes vieram em condições muito precárias, né? Em navios em 3ª, 4ª classe, né? Enfim. Imagina naquela época casos que hoje tem os cartórios, mas quando é muito, muito, muito antigo não tinha. Essa documentação estava em cartório, era feito em igreja, assim, até e aí, para descobrir tudo isso, realmente tem que ser um trabalho muito minucioso, de formiguinha. Sim. E de muito bons profissionais.
Porque quem não é bom não vai conseguir descobrir. Não, e a gente depende muito da boa vontade do outro lado, né? Às vezes a gente tem... eu tenho vários clientes, né? E as pessoas falam, mas como você não achou? Como o oficial do Comune, ou como o padre não te deu a certidão? Gente, vocês imaginam um livro de 1855, por exemplo, está armazenado num buraco embaixo da igreja. Pensou. Aí o padre já é velho, né? Porque é difícil você imaginar um padre novo. Aí o padre é idoso. Às vezes ele é alérgico. Aquele lugar tá cheio de mofo, de umidade e de poeira. Aí você depende da boa vontade desse padre, né? Então, assim, nem sempre eles têm, né? Porque é padre que é santo também, né? Já teve de tudo. Não, eu já tive que interferir, para você ter uma ideia, com o Vaticano, para que viesse uma ordem superior para um padre expedir uma certidão de batismo, porque ele estava se recusando. A gente, às vezes, tem que encontrar uns caminhos que não são os mais amistosos, porque eles têm o direito de se negar. É mesmo? Por quê? Ele fica inacessível. Não, porque às vezes o argumento desse padre, por exemplo, esse era até jovem, ele fala assim, vocês estão ganhando muito dinheiro com isso. As pessoas estão ganhando muito dinheiro. Eu falei assim, pode existir pessoas que estão ganhando muito dinheiro, mas a família tem o direito de saber. E mesmo porque às vezes as igrejas, para quem não sabe, eles cobram, as igrejas, uma doação voluntária. Aí eles mandam um papelzinho com o número da conta, né? A conta italiana vem um IBAN. Aí vem aquele número gigante, aí eles escrevem o papel, eles mandam a certidão. E mandam um papelzinho assim, para colaborar. IBAN, 100 euros de contribuição voluntária, 50 euros de contribuição voluntária. Aí a gente tem que mandar, tem que depositar o dinheiro. E, assim, é justo até, né? Ele precisa de uma ajuda, a igreja precisa de uma ajuda. A gente não se opõe. Vai ajudando o outro. Você considera hoje, Juliana, o atendimento e esse time, essa equipe que hoje faz parte aí da Juliana, Patriarca, Calia, Cidadania Italiana, um dos grandes diferenciais de vocês? Eu considero, porque eu acho que assim, a gente atende muita gente que veio de atendimentos prévios e que tiveram algum tipo de dificuldade, porque assim, eu tenho uma tristeza com relação aos processos de cidadania atuais e as pessoas que estão prestando o atendimento. Hoje, existe uma ambição, se não uma ganância nesse setor. Porque, assim, a gente não vende passaporte. A gente resgata uma história e a gente precisa fazer com que a pessoa que busca o reconhecimento da sua cidadania entenda que ali vem uma história de uma pessoa que migrou, que construiu a vida dela aqui. E isso precisa ser respeitado. Isso não é só um fator de geração de dinheiro. Isso é muito importante. Eu nunca trabalhei para ganhar dinheiro, né? Obviamente que a gente precisa dele. Mas a gente sempre visa encontrar uma solução para a pessoa de uma maneira que ela entenda que aquilo ali tem um valor sentimental importante, né? E muita gente que trabalha com cidadania não vê isso. E aí o atendimento que ele presta é um atendimento mecânico. E aí quem está sendo atendido, às vezes não sente esse carinho, né? Então, essa importância que ele tem. Então, a gente atende muitas pessoas que foram atendidas parcialmente, não tiveram suas questões esclarecidas. Então, eu prezo muito, porque eu não tenho uma equipe muito grande, né? Eu tenho 4 pessoas que trabalham comigo hoje no escritório. E a gente procura atender todo mundo, obviamente, da melhor maneira possível, tentando tirar dúvidas, porque não só é difícil a busca, mas como também é difícil entender os trâmites, as diferenças dos termos, né? É muito importante a gente entender, por exemplo, a gente pode falar mais para frente, a diferença entre uma transcrição e uma tradução. Pessoal, eu traduzi, já tá tudo certo. Não tá. Né? A tradução não é sinônimo de transcrição. E aire, o que é o aire, o que é comune, o que é residência, fixar a residência. Então, todos esses termos, se não forem explicados com clareza, a pessoa não entende, a pessoa viaja. E aí,
Juliana, a importância de se contratar uma empresa especializada exatamente nesse assunto, que conhece, porque muita gente fala, não, eu consigo dar entrada sozinho, não preciso. Aí entra exatamente esses detalhes que você está trazendo. Exato, exato. Porque assim, eu digo, acho que em todas as áreas existe isso, mas existem especialistas, né? Então, hoje mesmo eu atendi uma cliente e falou assim, esse é um ponto muito importante. A cidadania pode ser obtida até a 3ª geração. Quem te disse? Quem foi o especialista que te falou? Não tem isso. Não tem limite de geração. Então, eu falei assim, quem você pagou para te dizer isso? Porque às vezes eu falo para o meu cliente, você está me pagando para eu te dizer uma coisa diferente do que alguém está te dizendo lá fora. O que eu estou te falando, eu tenho certeza. E eu não vou falar nada que não seja verdade conferida. E uma coisa que é importante a gente saber é que cidadania muda tudo o tempo todo. O que aconteceu 6 meses atrás não está acontecendo hoje em questão de prazos, né? Se a gente vai falar de prazos, o que está acontecendo hoje? Eu fiz a cidadania por residência. Então, se eu atendi uma pessoa que fez cidadania por residência há 2 anos atrás, ou até a via judicial, demorava um prazo, hoje é outro prazo. O consulado, né, para quem está assistindo e que está um pouco por dentro do que é AIRE, a inscrição no AIRE, né, no consulado de São Paulo demora um tempo, em Portugal demora outro, na Suíça demora outro. Cada um tem um padrão de atendimento. Cada lugar funciona de uma determinada forma e a gente tem que estar plugado, conectado e sabendo. E nem sempre a gente sabe. E eu não tenho problema nenhum em dizer para o meu cliente, não sei, vou averiguar. E a gente precisa ter essa humildade de falar, e o cliente precisa entender, né? Eu não sei tudo e não consigo estar por dentro de tudo, mas vou buscar informação. Essa é a responsabilidade, a transparência, né, de grande relevância e importância para não se passar uma informação leviana. Por isso, olha, isso eu não sei, mas vou pesquisar para poder te passar, vou consultar para poder te passar exatamente o que é correto. Quem dera todos fizessem isso. Isso é o ideal quando se não sabe um tipo de informação. Agora, a importância de se obter uma cidadania italiana, os grandes benefícios que trazem a cidadania italiana. Eu queria que você destacasse algumas coisas para as pessoas entenderem o que é. Luciano, antes de eu responder isso, eu vou falar uma coisa que eu acho importante a gente ter claro. Cidadania, você usou o termo correto, porque tem muita gente que me procura e fala, eu quero o passaporte. Então, assim, eu busco o reconhecimento, né? A gente não usa o termo tirar a cidadania, eu uso o reconhecimento da minha cidadania, porque quando a gente nasce... Você tem ascendência italiana? Não. Não? Tem os olhos azul, mas podia ter, né? Quando a gente tem o direito à cidadania, a gente nasce italiano. A gente já é italiano. Por isso que existe essa forma da gente dizer o reconhecimento. Porque a gente é italiano por sangue, a gente só precisa ter esse reconhecimento no papel. Então, para ficar claro. Então, eu faço o reconhecimento da minha cidadania e aí, consequentemente, eu vou poder tirar o documento de viagem, que é o passaporte. Ou, muitas vezes, a gente pode também fazer a carteira de identidade, que mais para frente a gente pode até tirar essa dúvida que alguém possa vir a perguntar. Então, quando eu tenho o documento de viagem, que é o passaporte italiano, então a primeira coisa que eu tenho de vantagem nele, que é um dos motivos principais da busca pela cidadania, é poder entrar em muitos países, mais de 160 países, sem visto, sem aquele controle rigoroso. Então, o mais buscado é o americano, né? O passaporte italiano permite que eu ingresse nos Estados Unidos apenas com uma autorização prévia que eu faço através do site do governo americano, que escreve ESTA maiúsculo. Eu entro lá, preencho todos os dados, lembrando que eu sou cidadão italiano nessa condição, é uma dúvida recorrente. O que eu coloco aqui, italiano ou brasileiro? Italiano, a sua segunda cidadania brasileira. E aí você paga uma taxa de $14 e em 20, 30 minutos chega uma autorização para você ingressar nos Estados Unidos durante 2 anos. Então, assim, durante a pandemia, todos nós que tínhamos passaporte italiano, a gente estava rindo à toa, porque a gente podia ir para os Estados Unidos sem necessidade de visto. E hoje mesmo, a gente tem uma demanda muito alta pelo passaporte para as pessoas poderem ingressar nos Estados Unidos, né?
isso ofende um pouco. Ofende a Itália, ofende os italianos, porque ter a cidadania italiana vai muito além disso, né? Você não pode só querer ter a cidadania para um passaporte para ingressar num outro país. México, Austrália, Nova Zelândia, Japão, né? Tem muitos países que você consegue ingressar de uma forma muito mais facilitada. Poucos o que você não consegue. É uma minoria, na verdade. Né? E na Europa, né? Hoje, assim, a gente até brinca, você tá naquela fila do resto do mundo, ou se você entra, né? Na hora que você entra na Europa, é automático. Você só encosta seu passaporte, em 2 segundos você passa. É uma vantagem, é uma maravilha isso. Eu já cheguei a atender muitos CEOs de empresa que viajam muito, que para eles é um diferencial. E isso na hora de embarcar, desembarcar, de pegar a conexão. Então, assim, é uma utilidade necessária. É uma comodidade, uma praticidade. Nesse caso, né? Mas aí a gente faz uma diferença, né? Aí eu cutuco o meu cliente. Porque aí eu falo assim, você vai estar com esse passaporte italiano. Você tem cara de italiano. O sangue e a cara fala, né? O sangue fala. Você vai falar em que língua? Então, vamos começar a ser um italiano de fato. Esse já é um outro detalhe. Estudar, né? Porque você vai chegar na Europa e vai falar... Esquece Inglaterra. Mas você vai chegar lá, eles vão olhar pra você e vão falar assim, good morning, ou você vai falar um buongiorno. Os caras, se você chega na Itália e fala um buongiorno, o cara abre aqui. Um buongiorno bem falado, né? Então, assim, às vezes você não precisa ser um fluente, mas você tem que ter o mínimo de conhecimento, saber quem é que tá no governo, né? Tá um pouco por dentro do que tá acontecendo na Itália. Requisitos. Esse é um outro ponto que muita gente traz como grande dúvida, né? Quais seriam os requisitos para que eu pudesse já solicitar obter a minha cidadania italiana? Então, isso é uma coisa engraçada, né? Basta ter um ascendente italiano. Qualquer um. Qualquer um. Em qualquer fase. Ah, mas a minha bisavó é italiana, eu não tenho direito. Tem. Ai, mas é o avô, o pai do meu trisavô. Lembra que eu falei que não tem limite de geração? Que a cidadania é sempre transmitida. Ainda vai te ajudar. Pode não ter conhecido, mas mesmo assim... Às vezes você não sabe, E às vezes a gente descobre, a pessoa chega para mim no escritório com um lado da família achando que é aquele caminho e eu falo assim, não, mas pode ser por aqui, melhor. Porque a gente tem lendas, né, que a gente precisa esclarecer. Tem lendas e tem informações que as pessoas trazem de muito tempo atrás, que obviamente mudam, né? Então, como eu falei, tudo muda o tempo todo. Então, a gente às vezes tem que descobrir. Tem gente que acha que tem um nome italiano e não tem, né? Tem isso também. A gente tem, primeiro requisito, ter um ascendente italiano. Essa é importante. A gente precisa achar a certidão de nascimento ou antes de 1871 o batismo, porque não existia registro civil na Itália, ainda a Itália não estava unificada, então ainda a coisa era eclesiástica. A gente tem, às vezes, casamentos até, não religiosos só. E a gente precisa que este italiano não tenha se naturalizado antes do filho nascer. Porque se o italiano tivesse naturalizado antes do filho nascer, ele era brasileiro. Já não... E aí ele não transmite essa cidadania, porque no ato do nascimento perde, dele... na verdade, essa E esse é um dos casos mais injustos, porque a grande maioria das pessoas que se naturalizou foi para a Segunda Guerra. A gente não está falando daquele pessoal que veio lá atrás, porque esse pessoal que veio dessa primeira imigração, 1880, 1890, 1900... Eles eram pessoas mais humildes que vieram para trabalhar na lavoura. Muitos deles eram analfabetos. A última coisa que eles estavam pensando era em votar, era em buscar um trabalho. Por que eu me naturalizaria? Para trabalhar, né? Porque é uma exigência da lei brasileira que você tenha, por exemplo, para ser funcionário público. Ou muita gente depois se naturalizou para não ir fazer a guerra na Itália, para permanecer vivo. Porque muita gente acabou indo... Olha a situação. Para você ter uma ideia, o meu sogro, que eu não conheci, que é o pai do meu marido, nascido na Itália, casa de ferreiro, espeto de pau, óbvio, né? Ele se naturalizou brasileiro e meu marido
não fez reconhecimento da cidadania pelo pai. Caramba. Fez por mim. Eu vou contar pra vocês como é que faz a cidadania pro casamento. Mais pra frente. Agora ainda não. Documentação. É muito complexo? Depende. Muita documentação é necessária? Como é que funciona? Depende, né? Para pessoas organizadas que têm documentos guardados, não. E muitas vezes as pessoas não têm esses documentos guardados e não sabem nem como buscar. Mas não é difícil buscar documento, porque a gente vai montando uma escadinha e vai buscando. Hoje, com essa alta demanda, né? A gente está com uma gigante demanda de cidadania. Uma busca absurda de cidadania. Os cartórios agradecem, né? Porque a expedição das certidões, as segundas vias nos cartórios, está rendendo muito dinheiro. E o apostilamento também, né? O apostilamento, que é uma das etapas do preparo da documentação. Então, assim, primeiro, né? Vamos falar, você que está aqui, que quer montar seu processo, montar a sua pasta de cidadania. A gente estava até conversando aqui antes. Dá para buscar a documentação sozinho? Dá, você consegue até buscar, mas você pode otimizar a partir do momento que você contrata uma assessoria e você busca orientações, né, para minimizar seus custos e seu tempo, né, porque o tempo é dinheiro. Às vezes chega gente para mim que já montei tudo, já preparei tudo. Tudo bem, jogou um monte de dinheiro fora, porque pegou um monte de certidão que não precisava, né, pegou... da forma errada, né? Então, isso é muito importante. Então, eu vou lá no cartório e peço a certidão inteiro teor. Hoje, inclusive, com o LGPD, a gente está com dificuldade de obter documento, porque existem informações sigilosas. Então, o que é? Às vezes, o cartório não emite. Ele fala, tem informação sigilosa. Qual que era? Cor da pele. Não. Porque hoje você não coloca a cor da pele. Mas antigamente se colocava. E, às vezes, as pessoas... criam um problema porque está dizendo na certidão que a pessoa é parda e a pessoa não é. Que a pessoa é branca e a pessoa não é. E aí o cartório quer que você se responsabilize e você assuma que aquela certidão está saindo daquele jeito. Tem algumas coisas do mundo moderno que a gente sabe, né? Que às vezes... Então, a gente tem que montar essa documentação. O cartório ajuda a gente a buscar a certidão? Depende. Tem cartório... que é super solícito, que a moça a atendente está de bom humor. Porque muitas vezes a gente sabe o ano que a pessoa nasceu. A gente sabe o ano que a pessoa casou. A gente sabe a década que a pessoa morreu. Mas a gente não tem a data precisa. E às vezes os nomes foram redigidos de forma diferente. As pessoas eram analfabetas, elas não escreviam da forma correta. Às vezes o italiano chegou, falou de um jeito e escreveu de outro. Quantos CHs que a gente soletra aqui está escrito com QI? Quantos SCI está escrito com CH? Olhei. Então, essas diferenças de grafia, às vezes, se a pessoa do cartório não está com boa vontade, a gente não acha. E, às vezes, não significa que está lá. Eu já tive muitos casos que eu fiz busca em cartório, eu tenho certidão negativa, aí eu pedi de novo, uma outra funcionária foi lá e achou. Eu já cheguei a brigar com o cartório, uma vez, de mandar a polícia. Eu falei, estou mandando a polícia aí, porque eles estavam se recusando, no interior, né? E a gente, às vezes, a gente não vai, a gente não tem como ir, a gente fala por telefone, por e-mail. Se precisar, eu vou até, mas no caso, quase fui. Era a primeira certidão do primeiro livro do cartório que a gente estava procurando, e a moça não procurava direito. E esse é um caso bastante interessante, Acontece inclusive. muito isso? Graças a Deus, não, né? Ainda Graças a Deus, não. Mas eu já cheguei a denunciar para o Conselho Nacional, porque o cartório pode criar. Então, às vezes as pessoas se desanimam com as buscas, as pessoas desistem de fazer o processo de cidadania em função disso, porque acham que não vai achar a certidão. E tem um outro caso também com relação à certidão, Luciano, que é assim, não foi registrada a pessoa. Porque se a gente for lembrar, ou pensar, imaginar como que eram essas famílias, elas vinham em condições precárias e elas iam para uma fazenda no interior trabalhar na lavoura. Com que frequência eles faziam filho? Às vezes eles faziam filho com mais frequência do que eles iam para a cidade.
Então, eles não registravam todas essas crianças que nasciam. E aí, às vezes, registravam uma, duas, e uma ficava sem. Eu tenho um caso de uma cliente que a primeira foi registrada, a terceira também, e ela não. Inclusive, na certidão de casamento, ela não tinha registro. Aí, para casar, ela disse que nasceu aonde? Na Itália. Tava lá. A Conceição, que nasceu na Itália. Eu pegava aquela certidão e falei assim, na Itália não se registra Conceição. Conceição é nome brasileiro. Ela não foi registrada na Itália. Aí a gente montou toda uma história, pegou a certidão de batismo da irmã mais velha, pegou a certidão de batismo da irmã mais nova, com diferença de um ano. Eu falei assim, essa mulher não foi parir na Itália, ela e voltou. Aí a gente contou toda uma história, montou toda a documentação e pediu juridicamente a reconstrução do termo. A gente teve um registro tardio dessa pessoa e viabiliza o processo. Foi uma suadeira, né? Foi um trabalho hercúleo, né? Porque a gente precisa contar uma história que vai ser explicada para o juiz, porque isso é por autorização judicial. Aí o juiz vai autorizar, mediante a comprovação de que realmente esse documento não foi criado nunca, e aí ele vai fazer com que esse documento passe a existir, e aí vai para a Itália essa certidão, junto com todas as demais, que é um registro tardio, porque ela nasceu, né? Ela existiu, ela casou, ela morreu, ela teve filhos e netos, então isso é possível. Então essa é uma forma que a gente tem para superar esse obstáculo, essa dificuldade, mas tem que perseverar, né? Surgem muitas dúvidas, porque a gente tem aí o primeiro passo para se obter a cidadania italiana, o pessoal que vem chegando e quer entender o que precisa, como é que é esse processo, o passo a passo. Mas aí tem casos também de quem já obteve essa cidadania, para dar toda essa continuidade, de saber como é que funciona dali em diante. Acontece isso com vocês, o pessoal trazer essas dúvidas também? Sim, claro. O nosso trabalho é um trabalho contínuo. Né? Então, hoje, você é um cidadão italiano que precisa cumprir os seus deveres de cidadão italiano. Então, assim, é muito importante que quando a gente fala nos direitos, né? Eu vou viajar pelo mundo, a gente falou uma parte das vantagens da cidadania italiana, a gente ainda pode voltar e falar mais sobre as vantagens, mas a gente tem deveres. E 2, né? Não são tantos deveres assim do cidadão italiano. 2, eu tenho que manter meu endereço atualizado. Eu não posso mudar de endereço e não comunicar. Se eu não comunicar, eu não emito um novo passaporte. Inclusive, eles cancelam o seu agendamento se você não tiver... Você foi lá, sofreu um monte para fazer seu agendamento de passaporte, não comunicou um endereço novo, eles vão verificar, aí eles cancelam, depois de você ter feito o agendamento com muito sofrimento. Que quem está assistindo aqui e já tentou agendar, sabe que está muito difícil agendar o passaporte. Então, preciso primeiro isso. E quem casou, teve filho, divorciou, adotou, ou morreu ou ficou viúvo, precisa comunicar. Mas, meu marido não é italiano, por que eu vou dizer que ele morreu? Porque o seu estado civil mudou. Então, eu preciso comunicar a mudança do meu estado civil. Então, eu tenho que manter isso atualizado, isso eu faço. Então, Ju, meu filho teve trigêmeos. Eu sou vó de trigêmeos, então a gente tem que pegar as 3 certidões, traduzir, apostilar e mandar para o consulado com as fichas certas, com comprovante de endereço, com assinatura igual. Uma das coisas que eu mais faço é ficar conferindo a assinatura. A pessoa não consegue assinar igual o documento. E o consulado é chato para isso, porque não existe na Itália reconhecimento de firma. Então, é tudo no olho, no olho subjetivo do ser humano. Então, eu olho e acho que está igual. Você olha e não acha. Então, a gente fala assim, procura fazer o melhor possível e manda. Manda tudo pro consulado e o consulado regulariza. Então, é interessante isso que você me perguntou, porque assim, uma vez que eu cumpro o meu dever de cidadão italiano, comunicando o nascimento do meu filho, ele imediatamente é reconhecido italiano. Olha isso. Então, é uma coisa que não termina. Aí eu divorciei. Não pego a verbação na certidão de casamento, não é aceito. A Itália quer saber tudo o que está acontecendo exatamente igual acontece no Brasil. Então pensa, no Brasil eu tive um processo de divórcio, eles querem ver o processo de divórcio. No Brasil eu adotei e fiz um processo de adoção, eles querem ver o processo. Eu retifiquei meu nome, eu mudei de sexo e tem um documento onde eu assinei, eles querem ver esse documento. Eu mudei de nome, eles querem ver. Então, tudo que acontece no Brasil, eu tenho que espelhar
e comunicar para a Itália, sempre através de onde? Do consulado. E o consulado vai comunicar o meu comune, o comune, não é a comuna. Quem fala comune eu torço o pescoço, porque a cidade, comune, cidade é uma palavra masculina, il comune. Então, aí o consulado, por sua vez, vai pegar esse documento que a gente recebeu e vai mandar por PEC, Posta Eletrônica Certificata, que é um e-mail legal, que existe comunicação entre o consulado e o comune, e vai mandar para lá. O comune, por sua vez, tem que receber essa documentação e manter atualizadas suas informações. E aí você está em dia. Aí, se você agendar seu passaporte, ninguém vai cancelar. Então, também tem esse serviço aí de quem já é o cidadão. Sim. Pode contar com a Juliana e toda a sua equipe para continuar esse suporte, toda essa assessoria, para não se ter dor de cabeça. Mas muita gente fala em relação a esse processo da obtenção da cidadania italiana, que ele tem alguns meios de você correr para se obter essa cidadania. E aí o pessoal comenta em relação ao processo, seja ele judicial, aí falam de processo administrativo. O que muda, na verdade, entre um e o outro? O porquê que aqui é melhor que ali? Não, no seu caso tem que ser por aqui. Como é que funciona isso? Bom, a gente tem duas vias de se fazer a cidadania. A via administrativa e a via materna. A via paterna e a materna. Primeiro, a gente diferencia essas vias, tá? Antes da gente chegar nesse ponto que você falou, então eu tenho a via paterna e a via materna. Qual que é a diferença? Se eu tenho uma mãe, é uma via materna? Não. Se eu tenho uma pessoa na minha linha de ascendência que teve um filho, uma mulher, que teve um filho antes de 48, eu tenho direito à cidadania. Então, lembra que eu falei no começo que tem umas lendas? Essa era uma lenda que não pode mais ser perpetuada. A mulher passa, sim, a cidadania. Agora. Antes de 48 não era assim? Então, a partir de 1948, a mulher passou a transmitir a cidadania para os filhos. Sejam eles homens ou mulheres. Até então, só o homem transmitia a cidadania, ok? Só que durante muito tempo, por exemplo, se eu nasci em 47 e você nasceu em 49 e a nossa mãe é italiana, eu não tenho direito à cidadania porque eu nasci antes de 48 e você tem, e é injusto. Então, diante disso, muitas pessoas entraram com pedido de reconhecimento da cidadania na Itália alegando machismo e desrespeito à isonomia, à igualdade. E aí isso virou jurisprudência. E hoje, isso é recente, tá? Isso é desde o dia 25 de fevereiro de 2009. Teve uma decisão de um colegiado que determinou que, a partir daquele momento, todos os pedidos de reconhecimento de cidadania para filhos de mulheres, filhos nascidos antes de 48, têm direito à cidadania. Então, essa é uma via judicial obrigatória, ok? Essa é a primeira via. Quando eu tenho a via paterna, eu tenho 3 caminhos. A via paterna. Então, eu tenho ou somente uma linha só com homens, tá? Só uma linhagem que vem só de homens, ou tenho uma mãe que teve um filho depois de 48. Então, eu posso ter uma mãe no meio do caminho. Ou várias mães, 48, né? Eu tenho a minha mãe, eu e minha filha. Sim. Tranquilo. Então, eu tenho 3 caminhos. O consulado é o primeiro caminho. O consulado é o órgão responsável pelo reconhecimento da cidadania de todos os descendentes italianos no mundo inteiro. É a primeira opção. No nosso país, 33% da população tem ascendência italiana. Olha isso. Então, é impossível os nossos consulados. A gente tem 7 consulados no Brasil. 7 circunscrições consulares. Porque o consulado, ele não abrange, por exemplo, de São Paulo, não abrange só o estado de São Paulo. São Paulo pega São Paulo, Mato Grosso do Sul, Acre e Rondônia, por exemplo. Então, a pessoa que mora no Acre vai fazer o passaporte aqui quando não tiver uma missão consular que leve lá. Às vezes tem a missão que vai lá e atende os italianos de lá, que é caro, né? Vem fazer o passaporte aqui. Então, é o consulado o primeiro caminho, mas a gente não tem condições. Os consulados têm poucos funcionários, né? E eles não dão conta. Não dão, é humanamente impossível. Depois eu vou falar os números
porque a gente recebeu um levantamento recente, hoje, especialmente eu recebi esse levantamento, do aumento do número de cidadãos italianos no Brasil, na América Latina e no Brasil. Então, não dá conta da demanda. Então, quando a gente, até um ano e meio atrás, 2 anos, até um pouco antes da pandemia, tinha via administrativa. Então, as pessoas preparavam toda a documentação, da mesma forma que entregariam aqui no consulado, só que a fila, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, 10 anos. Então, eu não vou aguardar 10 anos de fila. Então, tinha uma circular que dava o direito ao cidadão descendente, fixando a residência de fato. Não é só dizer que mora. Fixando, alugando uma casa, colocando em nome dela, pagando tudo direitinho e residindo de fato, consegue fazer o reconhecimento da sua cidadania de forma administrativa in loco, numa cidade qualquer. Não precisa ser a cidade de onde veio o seu antepassado. Mas tem um prazo que você aguarda para poder fazer? Então, foi lá, fez a residência? Então, vai depender de cidade para cidade, de comune para comune, do oficial. A lei diz que você tem que ficar pelo menos 45 dias. Só que esse prazo pode ser maior, pode ser menor, dependendo da eficiência e da celeridade. Só que foi muita gente fazer a cidadania, teve muita irregularidade, muita cidadania cancelada, muita. Muito pagamento de propina, o oficial recebia e dizia que a pessoa tinha morado lá e não morou. Então, a gente teve muita irregularidade. E aí hoje tem um movimento muito grande desestimulando. Eu hoje desestimulo qualquer pessoa. Se você está se mudando para a Itália, vai estudar lá, ok. Você vai ficar de fato residindo lá. Mas fixar a residência para ficar um tempo e depois voltar, eu não recomendo, porque inclusive os italianos estão vendo isso com muita antipatia. Você vem, não aprende a língua, né? Então, assim, se você quiser fazer a cidadania via administrativamente, eu recomendo que você se mude de fato, permaneça morando lá, aprenda a língua, aprenda os usos, os costumes, e aí você vai gostar tanto que você não vai querer voltar, porque isso tem acontecido bastante, com bastante gente. Inclusive, uma coisa interessante é que tem tido muito médico querendo ir embora trabalhar lá na Itália. E aí, em função dessa dificuldade, principalmente durante a pandemia, que quando isso ficou inviável, né? Então, as pessoas iam para a Itália fazer, ficavam 45 dias e voltavam, com a pandemia acabou. A Itália ficou totalmente fechada durante a pandemia. Então, acabou. E aí, houve um crescimento elevado à terceira, né? Uma progressão geométrica dos processos judiciais. Ou seja, lembra que eu falei que a cidadania, a fila dos consulados é muito grande? Então, se a gente entender, a lei diz que a cidadania tem que ser reconhecida em até 2 anos. Uma vez que eu faço o pedido, uma vez que eu ingresso na fila, o consulado tem que reconhecer essa cidadania, seja lá qual for ele, tá? Em qualquer lugar do mundo, em até 2 anos. E nenhum consulado consegue, ou nenhum consulado, minto. Os nossos aqui não estão conseguindo cumprir a lei. Então, isso me permite fazer um pedido judicial na Itália. Então, eu entrei na fila e faço um pedido, juiz. Eu tentei, estou aqui na fila e não sou chamado. O senhor pode fazer com que o meu direito garantido na lei seja cumprido? Aí o juiz, vendo toda essa documentação comprobatória, você vai comprovar que realmente está na fila, etc, etc, etc. Ele julga procedente, né? Ele aceita, acata seu pedido de reconhecimento de cidadania através de uma sentença judicial que você fez através de um advogado que você contratou na Itália. Então, aí que a assessoria, e eu falo para você que esse é o momento mais crucial da contratação de uma boa assessoria, para você não ficar abandonado. Por quê? Porque os advogados italianos, eu não quero falar mal deles, mas muitas vezes eles deixam a desejar e deixam as pessoas desesperadas. E aí a gente tem a dificuldade do idioma. Por quê? Porque o advogado não fala português, o requerente não fala italiano e não entende nada.
e não confia. E aí ele fala assim, e agora? O que está acontecendo? Né? Então, assim, até eu, a hora que eu contrato o advogado, eu também tenho dificuldades. Eu também tenho dificuldades porque eu não tô lá para ver o processo, não sei o que está acontecendo. Hoje, os processos judiciais, eles correm na capital de cada região. Até 2 anos atrás, era na capital da Itália, Roma. Então, assim, eles estão enlouquecidos com a gente, né? Aí desmembrou, né? Agora desmembrou. Agora tá só nas capitais das regiões. De uma certa forma, melhorou. Né? Tenho que dizer, Roma agradece. Mas eles estão cheios. Em janeiro saiu até uma notícia nos jornais, em todos os jornais aqui. Porque a região do Vêneto, no norte da Itália, cuja capital é Veneza, foi a região que mais mandou italiano embora, né? Foi o maior fluxo migratório para o Brasil, foi do Vêneto. A gente recebeu mais de 400 mil italianos entre 1888 até 1920, mais ou menos. Então, é muito italiano que veio. E hoje eles estão voltando. O ano passado, só o ano passado, o Tribunal de Veneza recebeu 12 mil processos de pedido de reconhecimento de cidadania. E cada processo não tem uma pessoa, tem de 5 a 10. Então, imagina um tribunal normal que recebe esse mar, essa avalanche de pedidos de cidadania. Então, o que está acontecendo hoje? Seu processo já está correndo, está mais lento, está parado. Porque eles estão... Operação Tartaruga. Começou maravilhosamente bem. A gente teve processos que você queria saber o prazo, né? Processos que demoraram um ano para serem concluídos. Agora, nem um ano, a gente não tem nem a data da audiência. Né? Então, hoje, o carro-chefe de todo mundo que trabalha com cidadania é o judicial. Né? O consulado de São Paulo, por exemplo, ele está atendendo o ano de 16 e 17. Inclusive, hoje saiu uma publicação e depois que a pessoa ficou na fila todo esse tempo, a cidadania sai muito rapidamente, é muito bom para quem ficou na fila e conseguiu esperar até agora, está muito rápido, e a tendência é que eles consigam acelerar isso para, inclusive, evitar que as pessoas judicializem, porque é caro também, né? O processo judicial é cobrado por advogados em euro. Então, às vezes, muitas pessoas querem o reconhecimento da cidadania, mas elas não podem investir esse valor, né? Então, o consulado está acelerando isso, embora custe também pelo consulado, tá? Cada pessoa paga 300 euros para obter o reconhecimento da cidadania via consulado. Juliana, acontece uma dúvida, na verdade foram várias dúvidas dentro desse contexto, e eu vou levar justamente para ti, para que você possa auxiliar. Por exemplo, meu avô veio da Itália para o Brasil, e aqui ele teve os filhos, e o meu pai está ali, é um dos filhos. Só que o meu pai não tirou a cidadania italiana, mas eu quero tirar. Eu posso, ou meu pai tem que tirar para depois eu possa tirar, seja pai ou mãe, independente. Como é que funciona nesse caso? Porque foi uma das dúvidas que muita gente trouxe. A portuguesa é assim, né? A cidadania portuguesa você vai por partes. A italiana não. A italiana, você pode fazer o reconhecimento da cidadania do seu pai ou não, né? E a outra dúvida, somando a sua, e se ele tiver morrido? Eu consigo tirar a cidadania, né? Eu consigo fazer o processo de cidadania? Sim. Então, o que você precisa fazer a sua cidadania é se você tiver um filho menor. Aí, obrigatoriamente, você precisa fazer para passar para esse filho menor. Mas, se você quer fazer para você e você é maior de idade, não tem problema nenhum. Você pode pular o seu pai, pode pular o seu avô. Né? Eu estava fazendo um processo recentemente de uma geração, de uma família, a gente está na 7ª geração. Nossa! Eu não vou fazer de todo mundo, né? Então, a gente tem o italiano, tem o filho do italiano, tem o neto, tem o bisneto, a gente está tirando do trineto. Olha! Né? Então, assim, não precisa, né? Não precisa. Só se você tiver um filho menor, obrigatoriamente, você precisa. A não ser... Ou se vamos pensar uma dúvida aí que você não me trouxe, mas... Por exemplo, você é casado com uma italiana que morreu e você tem um filho menor. Ela consegue a cidadania?
Não consegue. Consegue a cidadania. Consegue. Você é o responsável legal pelo seu filho e você assina o requerimento como outro genitor. Entendeu? Mesmo ela sendo a... Tendo morrido. Dependente. Consegue, sim. Serviço de tradução sempre vai ser necessário. Um tradutor, um intérprete também? Em que sentido você fala No sentido de documentação, por exemplo, sempre vai ter que traduzir esses documentos? Sempre, porque eles precisam ser entendidos. Não tem como. Então, por exemplo, é até interessante essa sua pergunta, porque se eu chegar, é uma dúvida que as pessoas têm. Juliana, a certidão... Juliana, né? Eu gosto que me chamem direitinho. Juliana. A certidão vem com um nome errado. Você pode corrigir na tradução? Não posso. Tem que seguir exatamente o que está no documento original. E aquilo que chega lá na Itália e que vai ser olhado é só a tradução. Eles nem olham o documento brasileiro. Porque eles não entendem português. Então, a tradução obrigatoriamente é necessária para que ela seja entendida. Uma outra dúvida que trouxeram também, Juliana, foi referente a... Eu tenho a cidadania italiana. Ela me concede o direito de trabalhar em qualquer país da União Europeia? Trabalhar ou morar? Sim. Você pode morar. Então, assim, cheguei na Itália. Eu tenho que fixar a residência. Eu cheguei em qualquer país da Europa, da União Europeia. Eu chego e já vou chegar. Bom, primeiro que quando a gente entra com passaporte italiano, o passaporte não é carimbado. O brasileiro você entra é carimbado. O italiano não. Ele fica virgem. Então você ingressa, por quê? Porque não tem prazo. Você fica pelo tempo que você quiser. E aí, se você vai morar, você precisa uma residência. E aí você vai se registrar como cidadão italiano. E aí que entra, inclusive, a sua obrigação de se inscrever no AIRE. Porque se você ficar mais que 1 ano nesse país, você está entrando ali como italiano. E aí a Itália precisa saber onde você está. Aí o que é o AIRE? Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero. É onde eu vou, para quem eu vou prestar conta. Então, cada consulado tem um AIRE que se rivolge, né, que vai conversar com o seu comune. Então, se eu estou no AIRE de São Paulo e eu me mudei para trabalhar na Bélgica, eu vou chegar lá na prefeitura, dizer que eu estou lá como italiano e, na sequência, assim que eu tiver um comprovante de endereço, assim que eu tiver legalmente instalado, eu vou avisar meu consulado. Por que eu vou avisar meu consulado? Primeiro, porque é um dever. Eu preciso dizer onde eu estou, em qualquer lugar. Então, eu me inscrevo naquele AIRE. E porque se amanhã você for roubado, te levarem embora seu passaporte, você vai reclamar com quem? Se eles não sabem que você está lá, você não está lá. Você vai ter que voltar para o Brasil para fazer o passaporte porque você está inscrito aqui no AIRE. E outra, quando eu estou na Europa, eu posso circular com a carteira de identidade. O consulado lá faz a carteira de identidade italiana rapidinho. Então, é um documento extremamente importante para você circular pela Europa inteira e até para trabalhar, né? E eu consigo trabalhar em qualquer lugar. Qual que é o problema de eu ser um cidadão italiano nascido fora da Itália? Se você não falar o idioma, você vai ter dificuldade de inserção. Então, eu sempre recomendo, você está querendo ir morar lá? Óbvio que na Itália, hoje está muito mais evoluído para trabalhar e para estudar, o inglês está melhor. Né? Hoje, inclusive, as universidades italianas estão dando, a grande maioria, todas oferecem cursos em inglês. Né? Muita gente está indo para lá para estudar Politécnico de Milano, Bolonha, Roma, Torino, todos eles têm cursos excepcionais em inglês também. Mas todo mundo é bom estudar italiano sempre, né? Eu nunca vou deixar de falar isso. Elegante. As portas se abrem com alegria pra gente. Tem uma pergunta, Juliana, curiosa, do Carlos. Existe algum programa ou iniciativa que facilita a obtenção da cidadania italiana para grupos específicos? Exemplo, refugiados, estudantes. Refugiados de onde, né? Não existe nenhum programa. Não existe. Não tem. Inclusive, existe uma iniciativa de um deputado recentemente que quer facilitar
não programas de reconhecimento de cidadania, mas sim facilitar a entrada de estudantes não cidadãos italianos na Europa. Ele entrou inclusive saiu essa semana o Fábio Porta, que é um deputado eleito pela comunidade italiana no parlamento, né? Porque tem isso, né? Quando a gente é cidadão italiano, a gente vota para os nossos representantes lá na Itália. A gente vota para um senador e 2 deputados que vão nos representar as nossas demandas lá. E o Fábio Porta hoje é um deputado. Quando a gente fala a gente, é América Latina. Então a gente vota e ele está vendo isso. Uma outra coisa, existem muitas bolsas de estudo. Muitas. Tem um site que chama Universitali, que você vai encontrar todas as possibilidades de estudo na Itália, em inglês e em italiano, com possibilidades de bolsa. A grande maioria, se não quase todas as universidades italianas dão bolsas. Então a pessoa faz prova e consegue uma bolsa e às vezes até ajuda de custo para morar lá. É muito interessante isso. Então, assim, as portas estão muito abertas. O italiano quer saber muito estudar, né? Então tem muita possibilidade de cursos excepcionais, excelentes, e pós-graduação também. É bem... O que a gente não comentou que você acha que é importante levar como uma informação, uma observação, uma dica pessoal que estão nos acompanhando nesse momento? Uma coisa que não foi perguntada e que é sempre muito recorrente é a cidadania por casamento. A cidadania por casamento, a gente tem 2 formas de se conseguir. Então, hoje, menos para as mulheres casadas antes do dia 27 de abril de 1983. Então, por exemplo, a minha mãe, que casou em 68, ela teve, embora ela fosse filha de italiano também, ela fez a cidadania dela por casamento. Porque no dia do sim, ela se tornou italiana. Independente do meu pai, no caso era, mas ter a cidadania reconhecida ou não. Então, quando a gente dá entrada num pedido de cidadania de uma família inteira, se a esposa casou antes dessa data, ela é italiana já. Então, isso é maravilhoso. E muita gente acha que só até aí, só a mulher casada até 83 tem direito à cidadania por casamento. Não. O cônjuge agora, que casou depois dessa data, até hoje. Então, quando eu falo cônjuge, é o homem ou a mulher, né? E eu tô falando de qualquer casamento do mesmo sexo também. Então, se eu sou casada com um cidadão italiano há mais de 3 anos ou há 1 ano e meio tendo filhos, eu preciso falar italiano num nível B1, cittadinanza, que chama, que é um nível intermediário menos, não é uma prova difícil, isso é importante dizer, e a gente consegue fazer o pedido de reconhecimento de cidadania e demora mais ou menos 1 ano e meio para a gente ter esse reconhecimento. É muito prazeroso, é muito bom fazer isso. A pessoa estuda o italiano, tem muita gente que acha que é muito ruim, mas depois todo mundo gosta. Quem estuda fica muito feliz, porque fala, meu marido que tem ascendência não fala e eu falo. É muito legal isso. E aí a cidadania sai, faz um juramento, é um processo bastante gratificante para a gente fazer, porque é uma coisa que a pessoa não pensava muito em poder fazer e consegue fazer. E uma coisa importantíssima, que é outra lenda, eu não perco a cidadania ao fazer o reconhecimento da cidadania por casamento. Isso mudou a lei brasileira. A lei brasileira, recentemente, em 30 de outubro do ano passado, passou a dizer que o cônjuge que fizer o reconhecimento da cidadania por casamento não perde, nem corre risco. Na realidade, era um risco longínquo, mas que existia de se perder a cidadania brasileira. Tiveram 2 casos e onde isso aconteceu. Poucos, né? Mas quando já existe alguma coisa, a gente tinha medo. Então, hoje não existe mais esse risco, né? Então, os especialistas de plantão fiquem atualizados que esse risco não existe mais. Recapitulando então, Giuliana, quando a gente fala da Giuliana Patriarca Calia, cidadania italiana, hoje, quais são os serviços oferecidos que envolve todo esse trabalho de cidadania? Nossa! Bom, primeiro a gente faz a busca das suas certidões todas, né? Seja aqui no Brasil, seja na Itália. A gente tem
equipes de vários níveis, né? A gente tem buscadores que sabem onde está a certidão, e a gente tem genealogistas especialistas em localizar. Nem sempre é uma busca rápida, a gente tem que ter paciência. Às vezes a gente tem informação e não consegue, mas a gente tem que perseverar e acreditar. A gente faz processos de cidadania por casamento, atualizações de todos os tipos no consulado, tudo que vocês pedirem a gente faz. A gente faz correção de nome, né, domanda di ripristino, que essa é uma dificuldade bastante grande e é muito trabalhoso fazer isso, porque o pedido de correção vai para o comune e vai depender da eficiência do comune. Eu já cheguei a ligar para prefeito. Nossa. Teve um prefeito de uma cidade que eu ligava e eu falava assim, eu mandei um pedido assim, assado, já passou de 6 meses, porque tudo na Itália até 6 meses. Passou de 6 meses, eu posso entrar com uma ação, a gente pode chamar ottemperanza, quer dizer, o não cumprimento da lei. E isso, eles morrem de medo, porque se eu entrar com uma ação de ottemperanza, eles vão ter que tirar do bolso deles 1.500 euros de multa. Então, os caras correm na hora que a gente ameaça ottemperanza. É chato a gente ter que fazer isso, mas a gente pode ameaçar. E aí, eu falei assim pro prefeito uma hora, eu falei assim, tá chato isso, porque eu tô te pedindo, você não tá fazendo, eu vou ter que entrar? Não, pelo amor de Deus, senhora, não lo faccia. Aí foi rapidinho, depois ele fez, né? A gente teve que perseverar, mas foram muitas ligações para ele lá. E aí as pessoas até se surpreendem, falam assim, mas você tá no Brasil, você tá na Itália, né? Que aí eu também sei ser bem grossa, precisando. E aí a gente faz isso também. E a gente prepara a documentação escolar, né? Uma coisa que eu adoro fazer é preparar, traduzir, montar toda a documentação escolar para aquele que quer estudar, né? Seja ele italiano, seja ele brasileiro, ou seja aquele que quer fazer a revalidação do título dele lá. Aliás, olha, essa é uma informação importante recente que eu recebi e que a gente está fazendo isso. Desde a da emergência Covid na Itália, médicos, fisioterapeutas, eles estão sendo aceitos para trabalhar sem o reconhecimento da profissão. Então, a gente consegue preparar a documentação, a pessoa vai trabalhar lá através de uma empresa que o coloca, ele trabalha, adquire mais conhecimento do idioma, e aí ele consegue o reconhecimento da profissão obrigatoriamente depois, porque ele já exerceu a profissão lá na Itália. E olha, os nossos fisioterapeutas, os nossos enfermeiros e os nossos médicos são maravilhosos, são muito bem aceitos lá. Obviamente, se tiver cidadania, é muito melhor. Mas também aqueles que não têm a cidadania, eles podem encontrar uma forma, né? Quem busca isso hoje, né? Uma coisa que a gente não falou, mas a qualidade de vida, né? Tem muita gente que fala para mim, Ju, não é tanto dinheiro que a gente ganha, mas às vezes tem que pôr numa balança que a qualidade de vida na Europa é muito melhor do que aquela que a gente tem aqui, né? Principalmente para quem tem filho pequeno. Então, assim, vai estudar numa escola boa, sem pagar mensalidades, vai ter assistência médica, não vai precisar pagar aquele seguro absurdo de carro, tudo isso que colocando na balança compensa. Uma mensagem, uma dica, se você pudesse deixar para o pessoal que está nos acompanhando agora, o que você deixaria? Eu acho que a gente tem que buscar, se o seu desejo é fazer o reconhecimento da sua cidadania, primeiro você precisa ter a ciência de que você não vai buscar somente um documento de viagem, não é só um passaporte. Você precisa fazer um resgate das suas origens e você tem que mergulhar nisso, tentar entender quem veio, de onde veio, por que veio, que tudo isso vai fazer mais significado. E o fato de você ter uma dupla cidadania te faz ser um cidadão do mundo. Esse outro passaporte vai te abrir portas. E então, acho que a gente tem que ter muita gratidão para o nosso antepassado. Eu fico emocionada, às vezes, quando a gente encontra essas histórias, às vezes tristes até, mas que vieram. Todos nós hoje somos fruto de um sucesso. Por mais dificuldades que eles tenham passado, eu acho que a gente é fruto de uma realização, porque afinal muita gente morreu, muita gente perdeu a vida, muita gente não chegou onde queria, mas se a gente está aqui é porque a gente é fruto disso. E busque o melhor profissional, tome cuidado, porque às vezes, o que eu fico muito triste também, é que tem gente que pega o seu sonho e trata ele de uma forma que não é a forma mais adequada e não dá o valor.
Então, às vezes, você vai pagar uma fortuna, você está achando que está pagando uma fortuna por algo que está garantido e não é. Então, escolha bem um profissional, escolha uma pessoa que tenha conhecimento para te ajudar a resolver os problemas que vão acontecer, porque vai ter problema. Não é um procedimento fácil. A gente não tem que encarar que vai ser uma coisa sem intercorrências. Podem acontecer as intercorrências e tem que ter paciência, principalmente agora, quando o fluxo está muito aumentado. Tem que ter paciência, seja menos ansioso, né? Que as coisas vão acontecer. Podcast executivo falando hoje de cidadania italiana. Recebeu a CEO, a Giuliana Patriarca Calia. CEO da Giuliana Patriarca Calia, cidadania italiana, com uma experiência vasta, uma equipe de profissionais que realmente fazem a diferença dentro desse conceito, dentro desse segmento, atendendo muita gente feliz já. Ai, graças a Deus. Com um sonho realizado. O pessoal depois manda foto para você. Manda, nossa. Olha aqui meu passaporte, olha aqui a minha cidadania. Manda, eu recebo muito, inclusive, às vezes a gente quer compilar tudo e postar, às vezes a gente atende muita gente importante, mas a gente, por uma questão de ética, não fica divulgando, né? Eu não gosto muito de ficar buscando divulgar, mas a gente atende gente muito importante, gente famosa, e a gente faz a diferença na vida deles. Eu sei porque, inclusive, tem um ator muito famoso aí, que eu não vou falar o nome dele, mas que já tinham prometido muito para ele o reconhecimento da cidadania. Ele falava assim: Ju, por favor, vamos. Nossa, não tem que dar um jeitinho. Eu falei: olha, esquece que você é ator, esquece que você é famoso, vamos trabalhar na normalidade, processo natural. Vamos esquecer qualquer tipo de celebridade, né? E de fato saiu muito rápido. Foi uma cidadania por casamento, saiu muito rápido. E eu sei que fez a diferença, porque agora vai poder trabalhar na Europa, vai poder fazer muito sucesso, mais sucesso do que já faz, e a gente sente aqui dentro do coração uma plenitude, porque a gente não trabalha por dinheiro, a gente trabalha, obviamente, que nem eu falei, a gente vive disso, mas a satisfação, o prazer, às vezes outro dia eu encontrei com uma cliente no aeroporto. A gente estava saindo de Roma. Ela falou assim: olha, eu tenho isso aqui graças a você! Que legal! Então isso não tem preço. Esse é o maior presente, né? Eu queria, em nome do canal Podcast Executivo, agradecer demais a sua participação, a sua presença, levando para os nossos internautas que estão sempre ligadinhos do outro lado da tela, acompanhando aí as nossas edições, um pouco dessa informação. A gente sabe que é algo muito abrangente, são muitos detalhes, mas dessa forma muito clara e ao mesmo tempo muito simples de tentar passar, de explicar, porque a gente sabe que são assuntos complexos. Quem não é muito técnico, se você falar tecnicamente, não vão entender, mas você conseguiu trazer exatamente a informação de uma forma bem clara, né, e de fácil entendimento. Em nome do canal, leva um abraço aí para toda a família da Giuliana Patriarca Calia, cidadania italiana. Parabéns pelo trabalho de vocês e que vocês continuem resgatando aí muitos e muitos sonhos e fazendo com que essas pessoas realmente conheçam um pouco das raízes, da história, porque cada família traz uma história e é uma história de vida, né? E que vem, muitas delas, lá de trás. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. Foi um prazer estar aqui conversando com vocês e esclarecendo as dúvidas. Se alguém quiser mais dúvidas, a gente tem o nosso Instagram, que eu costumo responder tudo que me perguntam, até nos directs. E fiquem à vontade para esclarecer, tirar dúvidas e contratar a nossa equipe para qualquer procedimento ligado à Itália ou à cidadania italiana. Tudo, do início ao fim. Do início ao fim. Parabéns, sucesso. Obrigada. E o meu muito obrigado sempre pelo carinho de vocês aí ligadinho nas nossas edições, acompanhando de pertinho a informação sempre em primeiro lugar. O Podcast Executivo deixa aqui um grande abraço para todos vocês e uma ótima noite. Tchau, tchau, obrigado.